Oiê! Sejam bem-vindos a mais um episódio no Sofá de Casa. Esse é o nosso quarto episódio, a gente tá muito feliz em ter você aqui com a gente de novo. Mas claro, se você ainda não seguiu a gente nas redes sociais, no Instagram e no TikTok, corre lá seguir. Ao longo da semana a gente posta alguns recortes e algumas cenas inéditas de bastidores que você também não viu. Além disso, se você não seguiu a gente no YouTube e no Spotify para acompanhar os episódios semanais, corre lá e faz isso. E é que ajuda demais a gente. Estamos aqui para mais um episódio. Hoje, o nosso episódio, talvez choremos ou não, sabe? A gente quer falar quando é que a gente sabe, se é que é possível saber, quando é amor ou carência. Que situações a gente se coloca na nossa vida, coisas que acontecem com a gente, que fazem a gente perceber que a gente tá de fato amando alguém, ou que de fato estamos carentes, e como é que a gente ou sai dessas situações, ou consegue entender como é que a gente volta pro amor, ou como é que a gente lidera não. Como é que a gente dribla a carência. É um pouco dessa discussão pesadíssima mesmo, que a gente quer ter hoje, assim. Eu acho que tem várias... A gente conversando um pouco nos bastidores antes, a gente abriu algumas abas e algumas janelas aqui para conversar sobre o assunto. E eu acho que ao longo do programa a gente vai falando um pouco sobre elas. Até porque acho que uma das mais importantes não é necessariamente porque você está dentro de um relacionamento que você não está carente. Acho que o ser humano no geral, pelo menos boa parte das pessoas, generalizando sem generalizar, acredita que só porque você tem alguém, você não tá carente, você não tem problemas amorosos e que você tá ali num lugar de plenitude. E aí, falando por mim, um pouco da minha vida, assim, eu sempre fui uma pessoa muito dependente emocionalmente das pessoas. Uhum. Eu tive diferentes tipos de dependência ao longo da minha vida, que são tipos de carência. A gente não carência só necessariamente afetiva amorosa, né, de um parceiro ou uma parceira. Mas eu já fui dependente emocionalmente dos meus amigos. Eu queria morrer quando meus amigos tinham outros amigos, principalmente na época que a gente saiu da escola e foi pra faculdade. Cada um tava estudando num lugar, tava numa turma. Meus amigos falavam, o que a gente vai fazer final de semana? Aí um deles falava assim, vou sair com os amigos da faculdade da minha sala. Eu falava... Que amigos? Quem falou que você vai? Não vai, tá louco? Não. Então eu tive muita dependência emocional dos meus amigos, eu já tive muita dependência emocional também amorosa de parceiros, e já tive muita dependência emocional até da minha mãe, né, da minha família. Já tive um gap ali de dependência muito grande, até pela relação que eu sempre tive com a minha mãe, e sair disso foi muito trabalhoso pra mim também, até eu encontrar a minha independência ali emocional. Sim. E isso hoje faz com que eu consiga identificar um pouco mais os lugares de carência e os gatilhos da cilada. Mas eu sempre tive a tendência de achar que só porque eu não estava em um relacionamento, eu não era feliz ou eu era carente e me sentir menos por isso. Na minha cabeça, sinônimo de plenitude era estar em um relacionamento. Eu acho que tem várias abas nessa história sua, mas tem uma coisa que é a validação do ser amado. Como é que você... Também é uma linha muito tênue, assim, você estar carente, principalmente em relações com amigos e com família, com mãe, ou querer se sentir amado. Porque eu acho que isso também conversa muito com o fato de você estar num relacionamento e mesmo assim ser carente, acho que não, mas ter momentos de carências. Sim. Como é que eu sei que eu tô realmente carente? É uma coisa minha comigo mesmo? Ou também tem uma parcela do outro de estar faltando, e aí você começa a querer sentir a validação daquele amor e parece carência, assim. Tem uma coisa que é uma linha tênue aí que é difícil de entender, porque quando é carência, eu acho que todos temos momentos. Em relacionamento ou não, a gente vai ter o dia bad, o dia da cama, o dia que você acordou com o seu cabelo feio, você sente com a autoestima mais baixa. E eu acho que a carência vem meio junto, assim. E aí a gente tem que aprender a entender e lidar com isso. Mas quando a carência também é um lugar de querer ser validado no amor por outra pessoa, e seja ela um parceiro ou família, também tem uma parcela de você entender aonde é que você está inserido. Por que eu tô sentindo essa necessidade, né, de eu acho de que ser validado. Eu acho que, no meu caso especificamente, vinha muito no lugar de proteção, por exemplo. Assim, eu me sentia protegido
com os meus amigos. A gente teve uma conversa esses dias, me veio isso na cabeça, a gente tava em algum rolê, não lembro exatamente qual que foi, e aí já tinha, né, tomado uns bom gorozinho, e acho que algumas semanas antes, alguns dias antes, você tinha ido para um evento em Minas, de trabalho, e eu tava em São Paulo. Sim. E aí e você deu vários rolês lá, e quando a gente voltou, que a gente se encontrou no rolê, eu falei, amiga, sabe o que é muito engraçado? Eu me sinto protegido com você no rolê. Sim, sim. O lance da carência me vem um pouco nesse lugar de proteção e de cuidado, eu acho. Né? A gente já falou muito sobre, aqui em episódios anteriores, de a autossuficiência, de questão de ajudas e tal. E eu acho que pra mim veio um pouco disso, assim. O meu lugar de carência também está nesse lugar de cuidado e até de não saber receber muito bem o cuidado do outro, assim. Eu fico, será que eu preciso ser cuidado? Não, só eu vou cuidar, né? Então, pra mim, transita um pouco ali também. Mas eu aprendi também, nesses anos, e aí levando pro âmbito amoroso, que eu acho que é onde pega mais. Sim. Porque eu acho que, na verdade, eu vou abrir um outro parênteses antes, eu acho que são reflexos. Então, assim, quando você tem uma carência materna, paterna, desde pequeno, vai refletir na sua carência amorosa. Não tem aquele negócio, daddy shoes? Que acontece, que muitas mulheres às vezes são abandonadas desde pequenas pelos pais, e aí ela acaba só se envolvendo com um cara tranqueira ou com uma mulher tranqueira, porque tem essa coisa, assim. Eu acho que tem um pouco disso, a carência ela vem um pouco desse lugar da infância, assim, de alguns lugares que talvez faltou. Sou psicólogo pra falar isso? Obviamente não, eu tô falando com base muito na minha terapia, no que eu vivi em alguns lugares. E eu não tive carência materna, por exemplo. Minha mãe sempre foi muito presente na minha vida, mas a gente era quase um só, assim. Minha mãe sempre teve uma relação de muita amizade, muito próxima, e a minha mãe sempre foi muito protetora. Então, quando eu me vi uma fase adulto, que eu já não podia falar, eu vou contar pra minha mãe, e que ela vai vir aqui te bater e vai te xingar, que era como eu fazia na escola, né? Eu chegava em casa chorando e falava, mãe, minha mãe ia na escola, falava com a professora. Quando não tinha mais isso, que era eu, que chegava no trabalho e a chefe me dava um esporro, e eu não tinha minha mãe pra chorar, eu acho que aí foi um momento de muita carência na minha vida, e foi principalmente o momento em que eu me envolvi em 2 relacionamentos que não foram tão saudáveis. Que louco, né? E foi justamente... Só que eu também só consegui perceber essa dependência da minha mãe e entender de onde estava vindo essa carência graças a um dos meus relacionamentos. Até as coisas ruins tem coisas boas. Exato. E era uma dependência tipo de, cara, você é adulto. Faça suas escolhas, banque suas escolhas. Aí eu falei, ok. Aí teve uma mudança ali, aí foi um outro trabalho também, que eu acho que veio um pouco disso, assim, né? De você dar uma transitada nesse lugar, né? Tipo, de sair disso e pro outro. Eu sou muito diferente de você nesse lugar, eu acho. Muito. Porque a carência vai quase no mesmo lugar que a gente discutiu sobre ajuda e dependência de outras pessoas. E eu tendo a lidar com a minha carência completamente sozinha. E muito rápido. Até porque eu tenho um negócio a Ariana, que não tem tempo pra esperar nada. Então, assim, hoje eu acordei meio na bad, tô me sentindo carente, tô uma pessoa solteira. Poxa, tô vendo um monte de casal aqui no shopping, só eu que vim aqui no shopping sozinha. Eu entro no carro e vou colocar uma música animada, eu vou beber na balada, eu vou jogando pra debaixo do tapete a carência, assim. E, obviamente, não é saudável, mas é o jeito que eu consigo lidar com ela, porque aí eu fico, é só hoje, amanhã eu tô ótima, amanhã eu vou estar amando minha vida de solteira de novo, daqui 20 minutos talvez, não vai esperar amanhã. A carência é um lugar que me coloca na vulnerabilidade que eu tanto, e acho que todo mundo detesta, mas que eu tenho uma intensidade muito forte de não gostar de estar ali. Então, o meu jeito é achando maneiras de sair rápido desse lugar, assim. Ou eu me afundo de vez. Então, eu vou ficar sozinha na minha casa, vendo Friends e pedindo hambúrguer. E aí, amanhã é outro dia, vou lidar com isso aqui, mas... Você entra na concha, né? Mas não vou te ligar, não vou falar com ninguém. A Renata com a Renata mesmo, assim. Eu já tive a fase de pedir mais ajuda. Eu já tive mais a fase de ligar, tipo...
Isso, assim, de, tipo, não me admitir ficar carente. Então, tipo, se eu tava meio mal, eu queria sair de casa, assim. Sim. Eu acho que quando eu terminei o meu primeiro namoro, em 2000 e alguma coisa lá atrás, 2016, eu acho, foi... quando eu terminei esse meu primeiro namoro, que foi um namoro curto, rápido, eu não admitia a dor, assim. Foi ruim, fiquei mal, mas eu não admitia muito. Eu saía muito, tava o tempo todo saindo e tal. Eu não queria ficar em casa. Eu não queria lidar muito, eu não queria lidar com o luto. Assim, eu tava dando uma boa escapada ali, sabe, fazendo outras coisas. Sim. O segundo namoro que eu tive, que foi esse meu último, foi um pouco diferente, porque o fim dele foi muito arrastado. Teve um pouco mais tempo de história, uma profundidade um pouco maior. E o meu problema foi que, em seguida do término, começou a pandemia. Então eu não tinha como. Você precisava ficar na concha. Eu não tinha como. Não tinha como eu sair. Sim. Eu ia sair beber aonde? Já tudo fechado. Não tinha. Então eu fui obrigado a ficar em casa. Eu morava com um dado na época. E o dado ficava muito na casa do Alê já. Então eu ficava muito sozinho. Não tinha gente pra ir em casa, não tinha amigo pra ir em casa. Não, então eu ficava muito... Então eu tive que aprender a lidar com a minha dor. Eu tive que aprender a lidar com a minha carência. Eu tive que aprender a lidar um pouco mais com a vontade de, tipo, você vai ficar sozinho. Só que pra mim foi o melhor tratamento de choque que eu poderia ter na minha vida, assim. Porque foi... Acho que foi até um passo a mais, porque o que você ama ficar sozinho. Exato. Eu fui pra outro extremo, assim, eu amo ficar sozinho. Eu amo também. Eu amo ter o meu espaço. Amo. E eu vou concluir isso pra entrar com uma pergunta. Então, eu nesse lugar, eu tive que lidar, porque eu não tinha mais o que fazer, sabe? Eu acho que foi meio que um tratamento ali de choque mesmo, mas foi muito bom. Mas aí, uma pergunta que eu queria fazer, muito relacionada a isso, que você falou que você ama ficar sozinho. Eu não sei se acontece com você, mas eu sempre falo, né? Hoje, depois de muitos anos solteiro, vocês já me ouviram muito falar isso, né? Muitos anos solteiro, porque eu tô muitos anos solteiro mesmo, gente. Mas você não pensa, na hora que você fala assim, tá, então eu quero namorar, mas eu não quero abrir mão de tudo que eu O tempo tenho. todo. Eu acho que eu tive esse pensamento ontem. Tipo, eu tava por um minuto pensando, eu acho que depois do carnaval... de 2026. O Ricardo já tá planejando o carnaval. Não, porque agora, essa altura do campeonato, não vamos namorar. Agora já tá no ano novo, clima de ano novo, galera. Ano novo já tá me dando no E ano carnaval, que vem tem né? Copa, né? É um clima festivo a mais também, né? Eu não tinha pensado na... Mas enfim, o pensamento que tive ontem foi... Talvez depois do carnaval de 2026, poxa, talvez seja minha hora de namorar, né? Mas será que eu quero alguém, tipo, acabei de arrumar essa mesa, a minha cama tá do jeitinho que eu gosto, a minha casa, eu tenho a minha rotina quando meu filho não tá lá, ou quando ele tá lá, já tá tudo muito encaixado. Como é que eu incluo alguém aqui, assim? Sabe o que pega pra mim? E aí, eu sou bem... A gente acredita muito em questão de signo, tá, gente? A astrologia fala muito aqui. Tem minha Vênus é Gêmeos. Então, ela é bem bipolar ali. Então, ao mesmo tempo que eu falo, eu adoro dividir rotina, eu adoro fazer planos pro final de semana com a pessoa, eu adoro, bem canceriano, ao mesmo tempo eu falo assim, eu não quero dar satisfação pra ninguém. Eu detesto dar satisfação. Eu quero acordar sábado de manhã, ir pra aula de vôlei e ficar na quadra ou ir pra um day use e passar a quantidade de horas que eu quiser lá, sem me preocupar com ninguém. E é engraçado, porque aí eu tenho vários amigos do vôlei que namoram ou que são casados e falam, eu tenho que ir embora porque tá me esperando, se eu não for embora hoje... Você pensa, graças a Deus que eu tenho falo, isso. Mas aqui tá mó legal, eu não vou embora porque eu não tenho ninguém porque eu não tenho que ir embora por causa de ninguém. E tá uma delícia aqui. Só que é óbvio que tem o outro lado, que é o domingo à tarde. Você vê um filme. O domingo à tarde. Domingo é o dia pra você transar o dia inteiro no sofá, vendo um filme, volta, que é maravilhoso. E você não tem isso sozinho. Sabe uma coisa, um gatilho que me deu você falando isso? Que essa bipolaridade maluquice nossa... eu detesto da satisfação, acho que é uma das coisas que mais me incomodam. Eu gosto da minha independência nesse lugar de volto ou não volto. Não, eu amo também. Não vou dormir, não vou dormir, o que eu vou fazer, enfim. E quem é muito próximo sabe desse lugar, do meu gosto pela independência.
E aí entra um lugar da bipolaridade da carência. Vou dar um exemplo. A minha mãe sabe muito que eu sou essa pessoa independente, que detesta a satisfação. E eu já tive brigas com a minha mãe por causa dessa história de satisfação. Tipo, mãe, eu sou adulta, eu tenho minha própria casa, não tenho que falar nada pra você. Mas às vezes, tipo, eu passo o final de semana inteiro sem ela me perguntar nada, se eu tô viva, se eu tô morta. Eu fico, por que minha mãe não quer saber de mim? Por que minha mãe não me mandou mensagem? Eu, mãe. Aí chega domingo, tipo, 6 horas da tarde. Eu, mãe, você tá bem? Mãe, você nem mandou mensagem pra mim esse final de semana inteiro. Ela, se eu pergunto o que você vai fazer, você fica brava porque fala, tá perguntando se eu tô dando, se você não quer satisfação. Aí eu não pergunto nada. E eu fico, eu ia ficar brava mesmo se ela estivesse me perguntando, mas eu queria saber se ela queria saber se eu tô viva. Esse é o lugar da carência, é que a gente quer ser procurado. Sim. A gente quer ser procurado, a gente quer, tipo, nossa, a gente quer o denguinho. Não tem como falar que não. Não acho que exista uma pessoa na face da Terra que não goste de um denguinho, que não gosta daquela, tipo, deixa eu te mandar uma mensagem, como você tá. A gente, às vezes, sente falta, assim, do outro, assim. E esse negócio da satisfação é engraçado, porque eu também desaprendi a dar satisfação. Eu moro há muitos anos sozinho, minha mãe mora em outra cidade. Então eu saio, venho, volto, minha mãe nem fica sabendo. Mas esses dias eu postei um story no Instagram que eu tava saindo de casa. A minha mãe, a Renata e a Jaqueline ao mesmo tempo. As 3. Aonde você vai? Aí eu falei assim, gente, deixa eu falar. Eu não tenho que dar satisfação pra ninguém, assim. Sim. Como que você tá saindo e não era comigo? Exato. Então eu acho que tem um pouco isso, assim. E aí agora também vamos pra uma outra pergunta. Você já entrou em alguma cilada? Eu ia te perguntar isso. Por carência? Sim. Sim. Me relacionar com pessoas que não deveria me relacionar. Só para ter aquele momentinho de denguinho, de sexo. Acho que sim, com certeza, sim. Às vezes mais de uma vez. Às vezes com frequências absurdamente ridículas. Sim, acho que essa é a maior que eu tenho, assim, da vida, de me relacionar com pessoas que eu não deveria por estar naquele momento sozinha. E aí, porque entra um lugar quase da facilidade. Porque quando bate a carência mesmo, assim, e você é solteiro no lugar amoroso, cara, o que você faz com essa carência? Tipo, não adianta eu te ligar. Neste caso, né? Não. Entende? Então, o solteiro, e aí você vai pros caminhos que são mais fáceis. E aí você se relaciona com quem não deveria, você liga pra ex, você chora no telefone pra pessoas que não deveria, você pede pessoas em namoro. Acontecem muitas situações na carência. E... Que filha da puta. Diria que as mulheres têm um ponto a mais, que é todo o ciclo menstrual. Que não passo por isso. A TPM, aquele lugar que você tá mais sensível, que você tá mais carente, ou que você tá com tesão, tipo, subindo nas paredes, que tenha um pouco a ver com o ciclo menstrual, ou com o fato de você gostar de muito sexo, que aí te levam pra essas ciladas. Que eu acho que sim, tem a questão física, mas que a carência é quem manda nessa hora. E aí você faz essas merdas na vida. Eu acho que aprender a controlar ela é um grande desafio, assim. Muito desafiador. Eu acho que, como eu falei, acho que o meu primeiro namoro foi um grande lugar de carência, assim. Eu me relacionei com uma pessoa... Foi um relacionamento curto. Terminou porque... Curto quanto? Foi, acho que 4 meses. E terminou porque ele me traiu. Uhum. E por incrível que pareça, a traição eu acho que nem foi o ponto causador. Ela só veio pra falar, ok, é isso mesmo, tem que separar. Porque antes já era um namoro muito cagado, pra vocês verem o nível. E assim... Vocês eram muito novos também. Eu tinha 23, 20... não é tão adolescente. Não. Namoro adolescente, acho que Não, eu já natural. morava em São Paulo, já trabalhava, tava fazendo jornalismo já e tal. O que acontece? E eu acho que para pessoas LGBTs que estão ouvindo aí, talvez entendam isso. Eu tinha acabado de me assumir pros meus pais. Uhum. Eu tinha acabado de me assumir pra minha mãe, pro meu padrasto. Tava, então, nessa fase de já começar a contar pra família, e tava nesse processo. E eu acho que depois que você conta e tem esse abraço da família, porque eu sou muito privilegiado da família que eu tenho nesse sentido, de ter sido muito bem acolhido, não 100%, mas por
boa parte da família, né? Pelo menos ali as pessoas mais próximas a mim, minha mãe, meu padrasto, meu irmão, meus avós, eu vejo uma carência nesse lugar de depois que você se assume, de tipo, ok, então agora eu posso me relacionar, então agora eu posso porque minha família sabe, minha mãe me deu esse ok, então, caraca, que demais. Nessa, eu peguei o primeiro que passou, entendeu? Eu fui no embalo do primeiro que passou e nessa ânsia e nessa necessidade de querer comprovar isso, e foi um namoro horroroso, assim, eu trabalhava na Rede TV na época, eu saía do plantão de sábado da Rede TV 10 horas da noite, Rede TV em Osasco, eu corria pra rodoviária do Tietê pra pegar o último ônibus pra Americana 11 horas da noite, pra chegar em Americana, tipo, meia-noite e pouco, só para ver ele, tipo, ia dormir na casa dos meus pais, claro, mas só pra ver o dito cujo, eu falava, meu, tô chegando, me busca na rodoviária. Ele, não tá, meu carro tá cheio porque eu tô com as minhas amigas. Era nesse nível. Puta que pariu. Era nesse nível. E mais de uma vez, eu falava, caraca, eu saí correndo do trabalho, pô. E assim, várias outras situações, sim, assim. Sim. Mas então, você era muito novo, hoje, maduro, porque o exemplo que dei é recente. Ciladas ainda que a gente cai na carência. Eu acho que a gente... Com 30 e poucos. Eu acho que essa última do pedido de namoro, tá. Eu conheci uma pessoa, a gente ficou saindo por alguns meses, e em um determinado momento a gente estava naquele limbo, e agora o que não é. Tomei a decisão e pedi a pessoa em namoro, a pessoa na hora aceitou, 2 dias depois falou, não, imagina, a gente não tá namorando não. Eu falei... Pô, não é bem assim. Depois me falou que não, que pra ele já era namoro, mas que ele tinha dificuldade em lidar com o rótulo. Falei, porra, mas por que tu não me falou também, né? Então teve... Óbvio, precisa ser dito. É isso. Eu acho que hoje eu caio menos nessas ciladas. Eu acho que eu já aprendi a identificar mais. Só que por muito tempo, também desses anos solteiro, pra não cair em cilada, o que eu fiz? Eu parei de me envolver. Você sabe disso. Eu ia pra date, eu já voltava, mesmo que eu tinha achado o date legal, eu já voltava pro date e falava, não quero mais. Eu me blindei completamente, porque isso acho que dentro do meu último namoro, que foi esse antes da pandemia, que eu sofri muito, que eu falei, eu não vou me permitir cair nesse lugar de novo. Se o amor é isso aqui, não quero nunca mais. É isso, mas é porque foi um fim muito ruim, assim. O primeiro namoro que eu tive... Foi um namoro ruim, mas o término foi tipo, é isso, acabou e assim, nunca mais. Nunca mais. Vida, sofri, mas seguiu e nunca mais. O segundo namoro, que foi 1 ano depois desse primeiro, o fim foi arrastadíssimo. A gente terminou em março de 2019 e a gente se viu até janeiro de 2020. Foi quase 1 ano. Num loop. No loop dele me fazendo de idiota, porque ele sabia que eu gostava. E, gente, não sou perfeito, tem meus defeitos, é claro, não é isso. Mas assim... Sabe aquela pessoa que sabe que você gosta dela, sabe que você tá disponível pra ela e era batata. Domingo, 2 horas da tarde, meu telefone tocava. Tudo bem, tô com saudade, vamos se ver. Via em casa, a gente saía. Viveu sexta, viveu sábado. Transava e passava domingo gostoso. Eu tinha que ouvir, eu te amo, mas também não consigo ficar junto. Aí eu falava, não, por quê? Não, não sei, e ir embora. Ficava, não sei, tá difícil. Segunda-feira eu mandava mensagem aí, então eu pensei bem, não quero. Aí domingo que vem... No outro domingo, tava lá. E eu, idiota, aceitava. Então, e isso foi um lugar de muita carência pra mim. E aí eu falei pra mim, caralho, eu nunca mais faço isso na minha vida comigo. Eu não vou mais fazer isso comigo. Nunca mais. Então, eu me fechei muito nesses últimos anos. Então, acho que eu caí menos armadilhas, porque eu também não tava aberto. Porque eu não dei brecha. Nas posições de ter. Exato, mas nessa última agora, desse lance do pedido de namoro, também foi muito rápido. Eu resolvi, quando eu vi que era cilada, eu falei, cara, obrigado, segue sua vida. Se você não sabe se você quer estar comigo, eu não preciso de você na minha vida. Eu quero alguém que tenha certeza que vai falar, eu quero estar com você. E esse lugar, assim, das ciladas, da carência, quando a gente tá falando de uma relação amorosa, vai muito no lugar de conseguir se valorizar também, né? Porque, cara, as situações que envolvem ou nós dois, ou pessoas próximas, assim... E quando você tá de fora, obviamente é mais fácil de perceber, mas você fala, por que essa pessoa tá insistindo nesse relacionamento? Por que essa pessoa não termina? Olha o que tá acontecendo nessa situação. O outro claramente não quer, e essa pessoa
poderia ter qualquer um no mundo. Poderia estar sozinho, estaria muito melhor. A carência também dos nossos amigos, assim, das pessoas próximas, é triste de ver do lado de fora, né? Porque Eu acho muito. a autoestima da pessoa, ela vai pelo ralo, assim, a cada nova cilada que ela cai com essas pessoas erradas, assim. Isso é muito triste de ver. Eu acho que tem um pouco disso. De dentro, eu acho que é muito mais difícil a gente ver. Total. Né? Eu acho que, olhando de fora, e eu aprendi isso muito com a minha psicóloga também, tem hora que a gente precisa racionalizar e tentar olhar de fora. Tipo, tenta sair de dentro da situação, olha de fora. Só um parênteses, eu vi um vídeo de uma psicóloga TikTok, mas vi essa semana, que ela falou que às vezes nesses lugares que você se sente, tipo, sem solução pra sua vida, uma tática é você começar a contar a história pra você mesmo em terceira pessoa. O Felipe viveu isso com o fulano, aconteceu isso entre o Felipe e não sei quem lá, como se você estivesse contando pra mim, tipo, tudo em terceira pessoa, porque te ajuda a te colocar de fora da situação. Nossa. É uma tática muito interessante. Não, total. Não faz... Porque é isso, né? É o que minha psicóloga fala. Tenta racionalizar, olha de fora. E tenta... E aí, eu acho que tem uma coisa ligada à carência, que o que você falou, por exemplo, é a hora que você manda mensagem pra quem você não deve, que você faz o que você não deve fazer, nananã. Você está muito ciente também das consequências daquilo. A Cláudia, ela me fala muito isso. Ela fala assim, quando eu tava nesse ioiô aí com o dito cujo, ela falou assim, mas você vai sair com ele? Porque era uma época que eu fazia terapia toda semana, e assim, desesperado, eu só chorava. Eu acho que o ano de 2019 pra mim foi horrível. Horrível. Misericórdia. E quando eu tava nesse limbo com ele, ela falou assim, tá bom, se ele te ligar domingo, você pode falar que vai. Você sabe a consequência disso? Da segunda-feira? Você tá ciente de como você vai ficar? Você tem que tomar consciência. Se você não tomar consciência, você vai de novo e você vai ficar mal de novo. E isso só você vai poder fazer por você, Felipe. E eu apanhei essa época, hein? Nossa Senhora. E tem um outro lugar que e quando a gente tá num relacionamento, acho que isso aconteceu comigo, assim. Que você não tá no momento carente, mas você também já não ama, mas você percebe que o outro tá na carência. Ninguém mais ama. Eu nunca cheguei nesse ponto porque meu relacionamento foi curto. Eu nunca cheguei nessa parte. Ninguém mais ama, amiga. mas você não é a pessoa carente. Como é que você lida com isso? Tipo, com a carência alheia. Vai acontecer com você, já aconteceu comigo. Não, pelo amor de Deus, cara. Tem que lidar com a carência do outro. Você claramente percebe, tipo, que não existe mais amor. Mas eu não tô carente, eu tô mais seguro agora desse lugar. Mas o outro está. E aí, assim, é muito difícil também de lidar. Porque você precisa, de um jeito muito delicado, mas também se posicionando, mostrar pra pessoa que, sim, não tem porquê isso aqui. Você entende que você não me ama e eu não te amo, mas você precisa sair dessa carência? Mas uma pergunta, como estar num relacionamento, não sei, porque eu também não vivi isso, como eu falei, não cheguei nesse capítulo. Como estar num relacionamento que não existe mais amor? Como que mantém? É que um relacionamento, acho que longo, assim, mesmo, o amor é uma parte que desestrutura ou estrutura, mas não define o fim. Entendi. É que amor, a gente sempre fala isso, né? Amor não é tudo e não se mantém em relação. Quantas pessoas terminam se amando por muitas outras coisas. E eu acho que num relacionamento longo, isso e obviamente que o amor também tem muitas camadas, assim. Eu não terminei o meu relacionamento, o último, tipo, odiando a pessoa. E talvez eu nunca odeie. Talvez um pouco. Mas odiar, não muito. Mas o amor já era outro. É que era um casamento também, né? De anos. Eu acho que já vai para um outro lugar, não, assim, e assim, né? E o amor se transforma. Tem muita gente que termina, tipo, eu amo, mas eu amo como amigo. E aí, daqui 3 meses, estão saindo pro mesmo rolê, cada um com seus novos namorados. Acontece, porque o amor já não era outro há muito tempo. Já era outro, na verdade. Não era aquele amor
amor de homem e mulher, ou de mulher e mulher e homem e homem, sabe? Era... De casal. Eu acho que ele se reconfigura também, né? E eu acho que também tá muito ligado ao seu estado de espírito, porque a gente se transforma. A vida é cíclica e nós somos... A gente tá em constante transformação. Sim, sim. Você não é a mesma pessoa... Se você pegar um relacionamento, sei lá, de 5 anos... 5 anos depois, você não é a mesma pessoa que começou a se relacionar 5 anos atrás. Impossível. É impossível. E também tem um lugar nos relacionamentos muito longos que às vezes você deixou de amar por aquele período, mas você não desistiu daquele relacionamento porque tem outras situações que são boas, e eu acho que isso é importante dizer, tem que ter coisa boa. Não adianta você não amar mais e também só ficar ali por nada. Num relacionamento muito longo, talvez você deixe de amar por um tempo e volta. Se você consegue ficar naquele relacionamento porque ainda tem coisa boa, porque, o companheirismo ainda é legal, porque eu ainda quero tentar, eu ainda quero ver se isso é possível de se reconstruir. Total. E por um momento você não ama e depois você ama de novo. Mas a carência, eu acho que é mais difícil, assim, de lidar, principalmente com a do outro. Porque se a gente não sabe com a nossa... Com a do outro, assim, eu acho que lidar com a carência do outro é difícil, assim. Eu quero te fazer 2 perguntas. Você que já teve um relacionamento mais longo, que viveu um casamento, uma história, teve alguns relacionamentos antes também, como que você conseguiu identificar que era amor? Nossa! Em todos ou nesse? Não, sei lá, nos mais marcantes. No casamento. Eu acho que talvez principalmente no casamento. E por que eu tô perguntando isso? Hoje, quando eu olho os relacionamentos que eu tive, e como boa parte deles, claro, né? O primeiro não, o primeiro foi bem ruim mesmo. O segundo tiveram as partes boas do relacionamento, acho que aprendi muita coisa com a pessoa. Mas eu não sei se era amor. Eu não sei se eu já, de fato, amei. Pode ser, porque eu acho que o que eu entendia como amor naquele momento que eu tava passando aquela história... Não é amor, né? Não é o amor que eu quero hoje. Então eu não sei, era um amor sofrido. E eu não quero um outro amor sofrido. Eu quero um amor leve, gostoso, sabe? E esse meu último relacionamento foi um namoro sofrido. Já contei aqui a história dele desde o começo. Uhum. Então eu não sei se eu amei. Ou se eu não sei se eu já amei certo. Então, mas aí eu acho que volta no lugar que você falou. Você não é a mesma pessoa daqueles anos também. Aquele amor... É um novo amor já, então. Aquele amor era o amor que você sabia na época, provavelmente. E hoje você descobriu que amar é de outro jeito pra você... O Felipe de 2025, entendeu? Cara, que boa pode isso. ser um amor que não vai ser o que você quer em 2028. Não tem como a gente saber. Eu identifiquei porque antes de começar o meu último relacionamento com quem eu casei, eu me apaixonei muito forte por uma pessoa. Que eu consigo identificar que era uma... Não sei se amei, mas era uma paixão que... Era paixão. Aquele lugar da borboleta no estômago. E com... As minhas voaram tudo. Não existe mais. Viraram mariposa. Morrer. No casulo aí. Com o meu ex, do último relacionamento, foi um negócio mais calmo. A gente já se conhecia, e aí foi criando um companheirismo, e aí eu precisava sair daquela paixão, porque mesmo nova, eu identificava que não era pra mim, e eu fui encontrando ali nesse relacionamento um lugar leve, calmo, e quando eu vi, eu tava muito envolvida, também apaixonada, mas uma paixão que difere muito dessa outra, porque ela nunca foi avassaladora, ela sempre foi calma. Mais constante. Mais constante. Entendi. Até quando não existe mais. É que eu acho que tem uma diferença nossa. A gente até já falou sobre a questão de ser imediatista, né? Uhum. Eu acho que eu tenho um pouco mais esse lugar como canceriano, Precisa. A paixão me consome por inteiro e eu vou me jogar dessa montanha porque eu amo essa pessoa.
você já é muito mais pé no chão, né, com isso. Mas sabe que é louco? Que em uma das muitas, né? Porque quando você tem um relacionamento muito longo, não é nunca manda uma mensagem e é isso, acabou, tchau, né? A gente teve muitas conversas até de fato terminar o relacionamento. Porra, foi uma puta história, né? Anos. Mas em uma dessas conversas, eu falei pra ele, sabe o que eu quero? E é o que eu sigo querendo até hoje, faz 3 anos que a gente terminou. É viver uma paixão avassaladora. Eu queria, porque eu era nova quando eu tive aquela. Então, eu queria agora, com mais de 30 anos, tipo, ter borboletas no estômago quando alguém me liga. Eu não quero, neste momento de vida, olha como é louco isso. Cara, eu não quero um negócio leve, calmo. Eu quero um negócio que me tire do eixo. E eu acho que eu só vou, de fato, namorar de novo quando eu achar essa pessoa que vai me tirar do eixo. Porque isso é... Que da hora isso. Esse que eu quero agora. E eu falei isso pra ele. É isso. Não, muito legal isso. Eu não sei o que eu quero. Porque eu acho que em alguns lugares eu ainda tenho medo. Eu tô começando agora, você que acompanha já há um tempo essa trajetória, perder o medo do amor. Então eu acho que eu fui tanto pra esse lugar do me blindar, que eu aprendi até a lidar muito bem com a carência, assim. Eu anulei um pouco ela, assim. E isso não significa que eu não tenha momentos de carência. Eu estava, semana passada, falando, caraca, tô com saudade do bendito, entendeu? Que, tipo, tô vendo foto e tô com saudade dele. Mas não significa que eu goste dele ou que nada. Não, mas eu identifiquei que estou carente. Então, a minha carência aparece nesses momentos. Quando já começa a ver foto e já começa a dar aquela coisinha e falo, ok, tô carente. Beleza. E aí... Eu até brinquei com a Jaque esses dias, que passou um story dele, eu falei, aqui ó, tá postante. Aí ela, você não respondeu, né? Eu falei, não, eu sei controlar a minha carência, calma, tá tudo bem, tá tudo bem. Aí, beleza, então acho que eu aprendi a lidar um pouco mais da carência, justamente por ter me colocado muito nesse lugar de defesa. Eu acho que eu ainda tô aprendendo... Porque, falar aqui na frente da câmera, à luz do dia, é fácil dizer que eu sou uma pessoa super independente, e que eu me considero sim, mas que a carência sempre lido sozinha, mas no escurinho da noite, na mensagem do celular, a gente chora e a gente cai nas ciladas. O que eu tenho tentado fazer em 2025, ainda cair nas ciladas, mas menos, bem menos, em 2025, é me comprometer comigo mesma de não cair mais, de não ir pra esse lugar seguro. Vai acontecer. Talvez não em 2025, mas em 2026. Mas tentando quebrar esse ciclo de a carência me levar para o lugar mais fácil e eu ficar nesse ciclo eternamente, sabe? Assim, então eu vou ter que olhar de frente, tipo, bater na carência e falar, vamos juntas se enfrentar aqui. Na mãozinha, vamos ser amiga. E passar por isso e não... Tipo, tô carente, então tá bom, então eu vou aceitar essa mensagenzinha aqui, bosta. A carência é um lugar difícil e triste, assim, porque ela se confunde muito com amor, que eu acho que é o tema desse episódio mesmo, né? É isso. Como é que eu sei que agora eu tô amando? Talvez seja um pouco da sua dúvida. Será que eu tô carente, por isso eu tô gostando dessa pessoa? Ou será que eu amo essa pessoa? Eu acho que... eu tenho a sensação... que na hora a gente vai saber. Na hora a gente vai saber. Assim, chega um momento que você fala, cara, realmente, leva tempo, é com calma, é uma construção que você vai olhar e vai falar, caramba. Porque eu acho que tem uma terceira coisa entre o amor e a carência. A paixão. E ela confunde muito. Ela confunde muito. Eu já contei, né, que eu não consigo fazer nada na vida que eu não me sinta apaixonado pelo que eu esteja fazendo. E eu não consigo fazer nada, eu não consigo me envolver com nenhuma pessoa se eu não estiver apaixonado por ela. Então, e a minha paixão, às vezes, ela vem grandona, assim, né? Tem isso. Mas entre a carência e o amor, vem a paixão. E eu acho que essa meiuca dá uma confundida e uma cagada na gente. Pode ser. Mas sabe uma coisa que me veio à cabeça agora? Só agora, assim. E se com o amor sempre vira carência?
É tipo a tristeza e a alegria? Se uma precisa da outra, e se não é, tipo... Caraca, é uma boa pergunta. Ou amor ou carência. E se é amor e carência? Amor barra carência. E se eu preciso da carência pra saber que agora eu amo? Tipo, não, eu não tô carente. Hoje eu tô super confiante, eu tô me sentindo lindo, eu quero ir pra balada, mas eu ainda queria estar com aquela pessoa. Ah, então eu amo. Ou, tipo... Ah, eu tô carentinho, mas não adianta ser não adianta ser a minha mãe que manda mensagem, a minha amiga que vem ficar comigo, tem que ser essa pessoa. Ah, então eu amo. Eu tô carente daquela pessoa. E aí tem outro ponto, você falou da balada, tô linda, vou pra balada. Eu acho que todo mundo já passou por isso em algum momento, que você fala, caraca, hoje eu vou pra balada, você se arruma, você olha no espelho e fala, você tá gato, você tá bonito, vambora. Chega na balada... Você não... Ou você... Não que você, sinceramente, tem que ficar com alguém. Mas é aquele dia que você quer ir pro flerte. Você fala, hoje eu queria dar umas bitocas. Você tá pra jogo. Geralmente é o dia que nada acontece. E aí não acontece nada. Ou então você olha aquela pessoa e você fala, esse daqui gostei. E a pessoa vai e fica com outro. E você fala, ai, não me escolheu. E aí você volta pra casa, tipo... Ah, vou mandar mensagem pro meu ex mesmo. Aí, tipo, você tava super bem, e aí veio a carência do dado. Você fala, ai, que ódio. Mano, o dia que eu fui pra balada de calça jeans e o tênis sujo, fiquei com a pessoa, com várias pessoas. Hoje que eu saí pronto para superar essa carência, eu volto pra casa mais carente do que fui. Não, insuportável, é isso. E eu já tive muito isso. Eu já tive a fase a minha autoestima estar ligada a ficar com gente na balada. Eu já tive essa fase, assim. Mas passou? Porque pra mim, acho que não. Ah, não, pra mim passou. Pra mim passou. Não 100%. Tá. Tem dia que eu falo, hoje eu vou e quero conhecer aquela pessoa e dar umas bitocas gostosas, trocar um contatinho, e aí volto pra cá, tipo, legal, bacana. Ou então, o que já aconteceu? Eu, tava nesse mood, fui, beijei um boy, gatíssimo. Aí eu falei, nossa, o beijo foi gostosinho, encaixou pra mim. Aí a gente parou de beijar. Eu fui abrir a boca pra perguntar o nome dele. Ele falou, valeu, obrigado. Virou as costas e foi embora. E eu fiquei tipo, mas eu queria um lance. Eu queria sair daqui com, sabe, um queria casar no rolê. Queria casar no rolê. E a pessoa foi embora e, tipo, não falou o nome. E eu, tá, então tá bom. Aí eu voltei borocochô. Então, assim, tem dias que sim, mas hoje, se eu saio nossa turma, a gente tá no rolê, eu não fico com... É que tem uma grande problema em volta da nossa turma, mas tipo, não fiquei com outras pessoas. Não ficou com ninguém fora do núcleo. Do núcleo é um bom nome. Ninguém fora do núcleo, pra mim tá... O rolê foi gostoso, dancei com os meus amigos, aproveitei, bebi, dei risada e vambora, entendeu? Então, pra mim, tem um pouco isso. Mas, claro, tem dias que eu quero ir nossa, que gato, trocar um contato. O que eu queria dizer não é nesse lugar. Tipo, eu zero sou a pessoa também de tipo, vamos pro rolê hoje, não fiquei com ninguém, volto pra casa tristinha. Primeiro que ninguém é muito difícil no nosso núcleo. Nosso núcleo é um bom núcleo. Mas ninguém estranho, ninguém de fora. Mas o que eu quis dizer é a autoestima conectada ao estar aberta para as pessoas. Não sei se eu me fiz entender. Tipo, cara, se eu vou pra um lugar que hoje eu tô me sentindo esquisita, feia, o meu rosto não sei o que lá, o meu cabelo não sei o que lá, parece que aí eu não fico com ninguém porque... Eu olho pra aquela pessoa falando, essa pessoa nunca vai ficar comigo, eu sou horrorosa. Isso é direto. Não, e assim, posso falar uma coisa? No núcleo gay, isso é 50 vezes pior. É muito pior. Você vê aquele cara lindo, padrãozinho, bonitinho, você fala, nossa, daria umas bitocas, mas ele nunca vai me olhar, e não olha mesmo, gente. Mas homem hétero não olha também. Mas o problema é homem, então, eu acho. Não, mas eu acho que tem isso, tipo, de você tem a pessoa que você fala, caraca, que pessoa linda. Mas nunca vai me dar moral. Nunca vai me dar moral. E eu tenho isso pra caramba. Caramba. Porque, tipo, isso eu sinto até hoje. A baixa estima de, tipo, o rolê tem que estar conectado a ficar com pessoa zero. Mas, assim, Às vezes era eu só queria beijar aquela boca. E aquela boca que vai fazer pra você e vai embora. E você vai falar... Que ódio. Aí você vai embora se sentindo o cocô do cavalo do bandido. É isso. Nossa, é muito triste. Acontece. Mas eu acho que é isso, assim, um pouco de tudo, né, que a gente falou. Que é uma linha tênue e eu acho que você trouxe uma reflexão. Será que existe amor sem carência?
Então, Caralho, você fez uma pergunta... eu fiquei muito pensativa sobre isso aqui. Eu vou falar na minha próxima sessão com a Cláudia, é isso. Cláudia, Espero. se você estiver assistindo a gente, me responda. Existe amor sem carência? Eu Por acho- favor. Será que? Cara, Nossa, fazendo não um sei. parênteses do filme Divertidamente, todos os personagens, eles são exclusivamente de uma cor, da cabeça aos pés. Do cabelo até a perninha. A raiva, a tristeza, a ansiedade, todos têm uma cor. O único personagem que tem duas cores é a alegria. Ela é amarela, mas é o azul. cabelo dela é azul, que é a cor da tristeza. Porque não existe alegria sem tristeza. Vamos fazer um Divertidamente 3? Amor, carência. Cara, é uma boa. É uma boa. Agora você levantou uma boa bola aqui. A gente vai encerrar Gente. esse episódio de hoje com uma boa pergunta. Respondam pra gente aí nos comentários, porque o que você acha? Existe amor sem carência? Quase que mudamos o nome do episódio. Mas... Exato. É isso, a Renata levantou uma bola aí, quem quiser. Vou deixar, a gente vai fazer todo mundo dormir aqui refletindo. Pergunta pro Chat GPT. Chat GPT, existe amor sem carência? Gemini, eu tô apaixonada pelo Gemini. Gemini também é ótimo. Tô fascinada. Maravilhoso. Gente, então muito obrigado por É mais um isso. programa. Obrigado por nos permitir compartilhar esses pensamentos loucos com vocês. A gente tá encerrando, então se você ainda não se inscreveu no nosso canal, lá no YouTube, corre lá. Se não seguiu a gente no Spotify também, e tem as redes sociais, a gente tá deixando sempre aqui embaixo para vocês acompanharem, e também tem nos comentários, certo? É isso, muito, muito obrigada por mais um episódio. Semana que vem, chegamos à metade da nossa temporada. Ai, caramba, tá passando muito rápido. Ainda temos convidados muito legais, temas muito interessantes, polêmicos por vir. A gente promete que em algum momento a gente vai ser menos profundo também, a gente vai rir mais. Contem pra gente, existe amor sem carência, e até o próximo episódio. Até, beijo!